Paz, alegria, seja bem-vindo ao canal, que Deus abençoe grandemente o seu dia, que seja um dia repleto de alegrias, de bênçãos, de graças de Deus na sua vida. Vamos acolher a reflexão do Evangelho de hoje para que o nosso dia seja mais fortalecido ainda, mais direcionado por Deus, que está em Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Vamos então aprender com Jesus mais uma vez, ele que nos conta uma parábola para uma reflexão muito profunda, para nós meditarmos e examinarmos nossa consciência. Nesse tempo de Quaresma a gente precisa fazer essa reflexão, quais são as nossas motivações, as intenções do nosso coração, até quando oramos, até quando fazemos algo para Deus. Qual é a intenção? O Evangelho ele ilumina, ele vai de encontro as intenções do nosso coração, porque às vezes a gente faz certas coisas, fala, até ora a Deus, mas o que nos move a fazer isso? O que brota realmente do coração? Isso precisa ser discernido, né? Para que a gente possa de fato ter um bom relacionamento com Deus e com o próximo. Então vamos acolher a mensagem desse Evangelho, que pode nos ajudar muito na nossa reflexão, no nosso convívio com os irmãos. E você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o teu comentário também aí, porque ajuda a plataforma a levar essa reflexão para mais e mais pessoas. Temos um grupo de WhatsApp que está na descrição desse vídeo, você pode entrar nesse grupo. Nós temos 2 grupos, mas tem um link de um grupo aí, e você pode entrar para receber todos os dias o Evangelho no seu celular, e você pode também colocar outras pessoas nesse grupo e também receber outros conteúdos desse canal. Diz assim então o Evangelho, vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Contou ainda esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava interiormente deste modo: Ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não. Pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos ver então o motivo dessa parábola. No início do Evangelho, versículo 9, vai dizer que ele contou essa parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. Então, o motivo da parábola, na verdade, é porque tinha alguns que se achavam justos, se consideravam justos e desprezavam os outros. O problema está aqui, em desprezar os outros, porque nós devemos ser justos, devemos cumprir a lei, devemos ser disciplinados, devemos ter uma caminhada de retidão, de vida. O problema é quando nós nos consideramos melhores do que os outros e desprezamos os outros. Esse é o grande problema. Aqui era muito comum num judeu, aqui nós temos 2 grupos, né? Essa parábola, Jesus nos mostra 2 grupos de pessoas. O grupo daqueles que eram cumpridores da lei, que procuravam viver e cumprir a lei, eram chamados de justos, e os pecadores, que não conseguiam cumprir a lei e eram vistos como pecadores. Esses 2 grupos, tá? Ótimo. É preciso cumprir a lei. Jesus vai dizer que ele não veio abolir a lei, mas veio dar o pleno cumprimento. Só que esse grupo, muitos desse grupo, dos considerados justos, que cumpriam a lei, desprezavam os outros, excluíam inclusive os outros, se achavam melhores. E aí faziam suas orações muito intimistas, muito egoístas, orações em que
e parece que só pensavam em si. Isso é muito comum hoje também, mesmo para pessoas que não ficam se achando melhores do que os outros, mas às vezes se prendem numa oração muito egoísta, pensando só em si mesmo, né? Igual aquela história daquela mulher que estava num período de guerra, e aí a mulher começou a louvar a Deus, agradecendo a Deus, e ela dizia: obrigado, Senhor, por nos proteger, por não deixar cair nenhuma bomba na minha casa. Caiu bomba na casa do vizinho, caiu na casa da vizinha, caiu na frente, atrás, e na minha casa não caiu. Ou seja, alguém totalmente egoísta na sua oração, agradecendo a Deus, ó, caiu lá, caiu lá, caiu lá e não caiu aqui. Obrigado, Senhor. Não. E muitas vezes a gente, sem perceber, de maneira inconsciente até, a gente ora dessa maneira, com egoísmo, pensando só em nós e muitas vezes desprezando os outros. Mas será que os outros não merecem? Será que eu mereço? E aí tem aquela teologia da retribuição, do merecimento, né? Aqueles que fazem isso merecem aquilo. E assim, ou seja, é uma relação com Deus de negócio, de barganha. Faço isso, tu faz isso por mim. Eu faço isso, então por isso eu mereço isso. Então fica algo muito estranho, pelo menos estranho em relação àquilo que Jesus nos ensina no Evangelho. Nós temos que ter muito essa atenção. E aí temos que ter cuidado para não desprezar os outros, não querer se achar melhor. Então aqui o justo, né, aquele que considerava justo, eles tinham o hábito de elencar ali as suas virtudes, o que ele fazia, o que ele cumpria da lei. E colocava, né? Às vezes a gente faz isso para Deus. Olha, Senhor, eu estou fazendo isso, eu estou conseguindo viver isso, aquilo. Natural você chegar, né, fazer um relatório para alguém, para um relatório para Deus, e às vezes a gente faz para Deus, faz para os outros, fala, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço. Espera aí, mas tu está desprezando os outros? Tem pessoas que na igreja até com alegria dizem, não, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou do batismo, eu sou daqui, eu faço isso na igreja, eu já fiz isso. Tudo bem, ótimo. Pode elencar o que você faz, pode elencar o que você cumpre das normas, das diretrizes, dos mandamentos, pode elencar sem problema. Só que o problema é não despreze os outros, não se ache melhor do que os outros. O Evangelho nos convida a sermos melhores, mas não melhores do que os outros, mas melhores para os outros. Nós não somos melhor do que os outros. Jesus disse que todos nós somos pó e vamos voltar para o pó. Quando ele faz aquele gesto na areia, quando é colocado uma pecadora diante dele, né, uma pecadora pública, descumpriu a lei e ela foi colocada já julgada e condenada, já para ser apedrejada, Jesus passa a mão na areia, não escreveu nada, é só um gesto para dizer todo mundo é pó e todo mundo vai voltar para o pó, ou seja, não tem ninguém melhor do que ninguém. Depois ele só complementa, atira a primeira pedra que não tem pecado. Ou seja, muitas vezes a gente gosta de julgar os outros e não olha para si. E quando a gente olha para nós, a gente quer olhar só o que é bom, as qualidades. Quando é para os outros, e aí a gente vai e quer apontar defeitos. Temos que ter muito cuidado para não se achar melhor do que os outros, para não desprezar os outros. Cumpra os mandamentos, viva a lei, faça tudo o que tem que fazer direitinho, mas cuidado para não desprezar os outros. Senão vai ser em vão o que você está fazendo, você não vai ser justificado. Aquele pobre publicano, ele foi justificado não porque ele era um pecador, mas porque ele se humilhou, pediu perdão de Deus. Não ficou colocando Deus contra a parede, exigindo coisas de Deus, exigindo porque era servo, porque fazia isso, fazia aquilo, e estava exigindo porque é uma outra oração equivocada. Muitas pessoas às vezes cometem esse equívoco de não ter humildade na sua oração, reconhecendo a sua pequenez, mas querem, porque fazem coisas, se acham justos, melhores do que os outros, acham que têm mais direito que os outros e querem muitas vezes esgoelar Deus, colocar Deus na parede, eu sou teu servo, eu não aceito isso, tu tem que fazer isso por mim. Que história é essa de que Deus tem que fazer? Deus não é empregado de ninguém, Ele é Senhor. Nós temos que fazer o que Ele nos pede. Não é Ele que tem que estar ali à disposição na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer e
colocar ele como se fosse um empregado. Fiz a bagunça, fiz as coisas aqui, vai lá, arruma para mim, Senhor. Tu tem que arrumar isso aqui para mim, Senhor. Fez as escolhas todas erradas, sem consultar muitas vezes a Deus, aí depois quando a coisa dá errada, Senhor, eu não aceito isso, eu sou teu servo, tu tem que fazer isso por mim. Ele não é empregado, ele é Senhor. Então, quando ele é Senhor, se ele é Senhor, então eu faço o que ele quer, eu consulto a Deus, eu procuro fazer o que ele me pede, fazer as escolhas a partir daquilo que ele me ensina, não o que eu quero. E aí depois eu faço o que eu quero, a coisa não deu certo e quero exigir que Deus resolva. Não, cuidemos, para que a gente não queira nem se achar melhor do que Deus. Como se ele tivesse que fazer, tivesse a obrigação de fazer as coisas. Não, não é assim. A oração tem que partir de um coração humilde. Esse homem, esse publicano, foi justificado porque ele apresentou uma oração que brotou de um coração arrependido, que reconhecia que ele era o pecador, que reconhecia a sua fraqueza e confiou na graça de Deus. Não ousou nem levantar a cabeça, se humilhou. E aí, como diz Jesus, os humilhados serão exaltados. Peçamos então ao Senhor a graça dessa reflexão. Peçamos ao Senhor a graça de vivermos essa maturidade como cristãos. Procuremos ser melhores, mas não do que os outros, mas melhores para os outros. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por ter chegado até aqui nesse vídeo. Obrigado por ajudar também no comentário, a compartilhar. Ajuda a levar essa evangelização mais longe. E você também pode apoiar o canal, se tornando um membro desse canal, ajudando a melhorar cada vez mais.